E aí, rapaz? E aí, Thiago, tá ouvindo? Tô ouvindo. Você tá me ouvindo Pronto. bem? Aumente mais um pouquinho o volume. Não, tô vindo pra cá. Você tá me ouvindo bem agora? Dá pra ouvir. Só que eu vou ficar deitado assim, porque meu tripé é deitado, né? Pronto. Vou melhorar aqui. Pronto. É, boa noite aos seguidores do Piquete, explorador do Estanhado. Hoje nós temos mais um ao vivo e estamos trazendo aqui o Tiago Inácio, que é um pesquisador, a principal referência sobre a história, sobre a cultura, sobre o resgate da história de Lagoa Alegre que nós temos. Então hoje nós vamos tratar de um assunto, né, sobre Lagoa Alegre, sobre as memórias de Lagoa Alegre. Ou seja, a construção de uma cidade, né? Como foi que se deu o surgimento de Lagoa Alegre, né? E aí aqui o Thiago vai passar as informações aqui em relação a essa temática. Então, primeiramente, oi, Thiago, e obrigado por ter aceitado para participar da live hoje. Boa noite. Cara, o sinal tá cortando bastante, né? O áudio. Eu não escutei muito bem, mas deu para entender. Boa noite, queria agradecer, né, o convite. Meu amigo Danilo aí, do Piquete Explorador, um grande grupo aí de historiadores de União. Com certeza vai ficar marcado aí na história do Piauí, com várias temáticas, como a temática da Balaiada e União, né? Sou um seguidor assíduo. Eu tô aqui, né? Tô com a Vanessa Borges Diniz, que ela também faz parte do projeto Lagoa Alegre Memórias. Então, Oi, gente, boa noite. Estarei aqui juntamente com o Thiago falando um pouco da história da cidade. E conheço também a página do Piquete, explorador, não tenho muito contato com o senhor Danilo, mas acompanho de perto tudo, viu? Senhor não, porque eu sou novinho ainda. Então, assim, pessoal, Thiago, para a gente começar, né, vamos falar um pouco das origens de Lagoa Alegre. A gente sabe quando a gente pesquisar sobre as origens dos municípios aqui da nossa região, a gente encontra dificuldades pela escassez de fontes, principalmente. Mas esse seu levantamento, você e sua equipe estão fazendo, o que se tem em relação às origens do município de Lagoa Alegre? Quando é que se tem aí mais ou menos a formação, dá início, a formação populacional, né, do hoje município de Lagoa Alegre? isso é até um ponto que eu ia tocar mesmo, que a história de Lagoa Alegre ela é muito complicada. A história de União também, mas de Lagoa Alegre, até por ser um povoado, ficava razoavelmente distante de União, né? É uma história muito difícil de se pesquisar via fontes documentais, né? Muito poucos documentos, e mesmo as fontes merográficas, né, que são revistas, jornais, elas pouquíssimas fazem referências a Lagoa Alegre. Então, a gente trabalha sempre com a fonte mais ligada à oralidade, né? Nosso trabalho está muito calcado na oralidade, que é uma história que ela se perde com o tempo. É uma história que ela vai escorregando por entre os dedos com o passar do tempo, porque as pessoas que foram testemunhas oculares, elas acabam falecendo e essas histórias não passam de geração em geração. E a gente, quando a gente começou a estudar Lagoa Alegre, a gente pensou assim, que a gente pegou um município bem moço, né? 28 anos. Então, teoricamente, a gente poderia estar conversando com testemunhas oculares, pessoas que viram o município nascer, pessoas que presenciaram esses processos. Então, a gente achou que a gente precisava ir atrás dessas pessoas e escutá-las, escutar o que ela tem para dizer, porque são a principal fonte histórica que a gente tem. São os primeiros moradores, são os moradores antigos, são os moradores, são os lagoa-alegrenses de fato, de raiz mesmo. E dentre os primeiros habitantes,
Você poderia citar alguns? E quando é que eles chegaram para habitar a região da Lagoa Alegre, né? A antiga Lagoa da Gente, se não me engano, né? Não é essa história. Lagoa Alegre, antigamente, ela era conhecida como Lagoa das Onças. Não é que o nome era Lagoa das Onças, né? Era uma referência, sempre porque tinha algumas onças, né? Que elas iam beber na lagoa, que é o nosso cartão postal. E aí ficava conhecido como Lagoa das Onças. Qual é a lagoa que você está falando? Ah, Lagoa das Onças. Então, pegou esse nome, né? E aí, a gente está fazendo, empenhado aí, a gente está empenhado num trabalho de genealogia, né? A gente saber quem foram os primeiros moradores aqui de Lagoa Alegre. A gente tá, por enquanto, a gente está sendo bem sucedido. Acho que a gente conseguiu chegar umas famílias bem incipientes, assim, o que trata quando a gente pensa na colonização do Piauí, né? Que se deu no século mais para cá, a colonização de Lagoa Alegre também, né? Porque a colonização do Brasil para a colonização do Piauí tiveram séculos aí, né? Para chegar aqui no Piauí. E a gente vê que a colonização de Lagoa Alegre também vem ali do século XIX, quase do século XVIII ali, né? Os primeiros relatos que a gente tem. Em relação a essa parte de genealogia, aqui é extremamente rico porque todas as famílias que deram origem ainda tem muitas gerações aqui, que moram nos mesmos lugares que os pais moravam, que os bisavós moravam, e a gente consegue, de alguma forma, resgatar, até por parte material, vendo alguns restos das casas que sobraram, e também por fotos, que a gente consegue fotos dos bisavós, dos tataravós, e consegue alguns relatos aqui e ali, vai dando de juntar as peças dessa genealogia aqui dos moradores da cidade, dos primeiros moradores. Isso é uma coisa muito forte aqui. A gente percebe que, geralmente, as famílias tradicionais que estão aqui são as primeiras famílias que vieram para cá, para Lagoa Alegre, aliás, elas continuam aqui, tá entendendo? Então, não são famílias que chegaram, ficaram e estão aí. Seus descendentes, geração após geração, eles moram sempre em Lagoa Alegre. Isso é uma coisa interessante de se porque, de vez ou outra, uma família vai para outra cidade, né, e muda de estado, aí se perde essa tradição que elas têm. E aqui não, a gente vê uma constância nisso. A gente está fazendo esse trabalho de genealogia, não tão brilhante quanto o trabalho do Torquato, né, que é um grande genealogista aí, que está acompanhando a gente. Mas a gente está tentando, ele está ajudando a gente também nessa questão, porque o relato que a gente tem dos primeiros moradores é de que tanto o Salobro, né, foi povoada até mesmo primeiro do que Lagoa Alegre. O Salobro e o Morro dos Borges, que é ligado à família Borges Leal, que é uma ramificação da família Castelo Branco, que é uma família muito tradicional aqui no norte do Piauí. Esses Borges Leal, inclusive, eles foram proprietários da antiga família do Novo. E hoje é uma localidade que fica quase nos limites de Lagoa Alegre, né? Lá na virada do século XIX, no século XX, as terras passaram para as mãos do Nery, do Oliveira Nery. É uma família de imigrantes, português ou italiano, não me falha a memória. Mas a colega é interessante porque ela é um entreposto muito movimentado. Entre Livramento, União, né, a Vila de União e direção à Barra. Era bem movimentado. E Salobro, por incrível que pareça, é a localidade mais antiga de União, né, quando pertencia à União. Tanto é que foi um dos acampamentos rebeldes lá em 1839 para 40, né? O Exército da Liberdade, o Exército. Então, Lagoa Alegre realmente é bem mais do que a gente imagina, né? A gente ainda não conseguiu chegar assim num ponto bem incipiente assim da família Borges Leal. A gente tem muita dificuldade justamente por essa questão de poucas fontes, né? E até mesmo os descendentes mais antigos dos Borges Leal que existem hoje, que eu cito o seu Osael Borges Leal, ele é um dos descendentes mais antigos da família que tem aqui, e mesmo ele tem muita dificuldade em saber suas origens. Então, a gente aproveita pouca coisa. A gente vai atrás mesmo, a gente conseguiu chegar no ponto mais longe até agora,
de relatos de moradores no Morro de Borges Leal, família Borges Leal, no Morro das Borges, né? Que fica ali entre o Poço Gaspar e a Vinagreira. Em 1820, por aí, mais ou menos por aí. Que Então, seria o Antônio Borges Leal, que seria bisavô do seu Azael. Inclusive, ele tinha escravos, né? Tinha escravidão lá, a gente tem relato de uma compra de cerca de 20 escravos lá. Então, tanto o Morro dos Borges quanto o Salobo foram lugares assim que foram primeiro povoados, tá entendendo? Tem uma carga histórica Tem uma carga bem histórica forte na cidade. bem pesada. sim, Porque a gente tem relato. Thiago, fale um pouco mais sobre aquela casa que você já me mostrou. Pertence à família Borges Real, né? Aquela casa, aquela fazenda antiga. Sim, a Casa Grande, que a gente chama, é a casa mais antiga que a gente tem no município aqui. Existia outra Casa Grande, né, que é uma que é citada no hino, né, que ela ficava à beira da lagoa e a gente estima que seja até mais antiga do que essa dos Borges de Leal. Só que ela foi derrubada em 1955, certo? E aí ficou essa Casa Grande onde o seu Osael mora, que a gente também conhece como Casa Grande da Fazenda São José ou Casa Grande dos Moita. Essa Casa Grande, ela foi construída em 1866, né? E foi construída por escravos trazidos de Campo Maior, E aí ela passou a ser fazenda de gado em 1870. Em 1870 ela passou a ser fazenda de gado, pertencendo ao senhor Maximiliano e dona Raimunda Tavares. Depois ela passou às mãos do delegado Domingos? Domingos Nunes. Você sabe, né? Quem é? Thiago, essas famílias Borges, que atualmente dominam até o cenário político, uma das famílias, né, que domina o cenário político Lago Alegrense, eles são descendentes diretos desse pessoal dessa Casa Grande, né? É porque cortou o áudio naquela hora e eu não complementei, mas vou complementar o que eu estava dizendo, é que ele pertenceu ao Domingos Nunes, né? Uhum. E aí acontece que ele passa a casa para José Moita e Angélica Moita, que são dois nomes muito importantes aqui, porque foram também uma das primeiras famílias a habitar aqui em Lagoa Alegre, e eles tiveram 12 filhos, tá entendendo? Então, 12 filhos, cada um monta uma família, dá muita gente, né? Aí povoaram bem a região. Eles foram os matriarcas. O mesmo José Machado Moita? José Machado Moita. É porque ele é nome de rua e União, né? Ele dá nome à rua e União. Ele morou em União durante algum tempo, né? Ele morou em União, morou em Concórdia, morou no Poços d'Água, na residência do cunhado dele, Joaquim Machado Portela, irmão de Angélica Portela, que é a mulher de José Moita, né? Lá ele tinha uma fazenda muito... Acho que é Bela Vista, se eu não me engano, o nome da fazenda. Essa fazenda, inclusive, pertenceu depois ao Buna Medeiros, né? Lá no Poços d'Água. E depois a gente vai falar sobre essa questão, quando a gente for falar da emancipação de Lagoa Alegre. Questão de política do Buna Medeiros e dessa localidade de Poços d'Água, que ela é importante para entender a emancipação de Lagoa Alegre. E, então, o que eu ia dizer? Esses matriarcas, esse patriarca, José Moita e Angélica Moita, né, eles tiveram 12 filhos e eles conseguiram formar os filhos, né? Eles iam de jumento, os filhos deles, até José de Freitas, eu acho, e de lá eles pegavam um misto, um horário, e iam estudar no Diocesano, em Teresina. Porque... Não, é sobre a casa do seu Osael ainda. Porque tem que tocar também na questão dos escravos, né? Você já tocou falando que eles foram os que construíram a casa. E, inclusive, o seu Osael diz que nessa casa tem alguns restos da outra casa grande que ficava na beira da lagoa, no fundo da lagoa. Então, lá tem alguns portais, algumas janelas que ele preserva agora nessa casa dele.
Essa casa ela está aberta à visitação? Esses locais, eles são abertos à visitação? Essa casa grande? Acho que o áudio cortou. Consegui entender, não. A casa grande, essa casa, ela é aberta à visitação? Então, já houveram, assim, tentativas de transformar ela num museu, né? Tombar ela, assim, digamos. Mas só que nunca entrou em um consenso. Assim, ela não é aberta, ela é residência do senhor dos Borges Leal e dos Moita, né? Eles se entrelaçaram ali na figura do seu Azael Borges Leal e da dona Graci Moita, que é filha de Angélica e José Moita. Como eu ia dizendo, eles são uma família muito instruída, né? Tradicional. E muito tradicionais. São médicos, dentistas, são advogados, são veterinários, juízes, tá entendendo? E muitos deles não viveram em Lago Alegre. Os que viveram para deixar seu nome em alguns monumentos. Por exemplo, aqui a gente tem uma escola que se chama Elon Machado Moita, em homenagem a Elon, filha de José e Angélica Moita. E o nosso centro de saúde também se chama Angélica Moita, né, em homenagem a Angélica Moita, porque ela aqui não tinha unidade de saúde, não tinha médico, essas coisas. E quem ajudava os enfermos naquela época era a Angélica Moita. Ela tinha um dom natural para a medicina. Então, ela, às vezes, dava remédio para as pessoas, ia na casa das pessoas a cavalo, cuidava do enfermo. Danilo, mas o seu Ozael, ele não mora aqui, mas ele tenta de alguma forma preservar. Então, ele disse, enquanto em vida, ele está preservando a casa. Só que aí, os rumos que serão tomados depois é que a gente não sabe, né? Porque ele resguarda toda aquela... ele fez um letreiro, né, na parede para falar um pouco sobre a história, tem várias fotos, tem alguns objetos na casa que ele tenta preservar. Aí eu acho que uma das vontades dele era que fosse um espaço, um espaço específico, tipo um museu da cidade, mas até agora está caminhando a ideia, né? Mas ele ainda consegue preservar. E muitas pessoas vão na casa dele, inclusive, ver essas coisas, pedir alguma informação para ele sobre a Casa Grande, sobre a questão dos escravos. Também tem até uma história que teve uma passagem do PDE por aqui, né? Que o próprio seu Azael conta bastante, que ele se escondeu nessas matas aqui perto da Lagoa Alegre. E é bem interessante. Dá pra levar. E outra coisa muito interessante, que essa casa ela já pertenceu também... Quer dizer, já foi morador dela, não pertenceu, mas já foi morador dela Fidelarino Pereira de Souza. Quem é seu Fidelarino Pereira de Souza? Ele é avô de seu Ozael, avô materno, que também dá nome a uma das primeiras famílias de Lago Alegre. Então, é um entrelaçamento muito curioso, porque você tem 3 famílias incipientes em Lago Alegre, que são os Borges Leal, que a gente não tem nem ideia de quando eles chegaram em Lago Alegre, são os Moita, que chegaram aqui na década de 1920, Já existiam várias famílias aqui, mas eles foram uma das primeiras ali, digamos, uma segunda geração, quase que isso. E também o Fidelis, né, que são os Pereira de Souza. Porque o seu Fidelarino, ele teve 18 filhos, ele veio do Ceará, em Tianguá. Ele veio de Tianguá. E aí, o que é que acontece? Ele teve 18 filhos e a família é conhecida como Família Fidelis. Então, ele teve um filho que chamava Vicente, conhecido como Vicente Fidelis, né? Ana Fidelis. Então, foi uma das primeiras famílias, ele chegou aqui em 1877, fugindo daquela grande seca que teve no Ceará, né? A grande seca. Seca do 27. Exatamente. Muitas dessas famílias que hoje são os patriarcas aqui da cidade vieram fugindo da seca, da fome, da pobreza. A maioria vem do Ceará. Usando o Ceará para chegar aqui nas terras de Lagoa Alegre e começam povoando. Então, essas são algumas das famílias que foram as primeiras, né? Moita, Borges Leal, família Fidelis, como é conhecida. A gente também tem os Machado Coelho, né? Os Araújo Coelhos, Machado Coelho do Salobro, que chegaram aqui por volta de 1820, né? Na pessoa do Félix e da dona do Lira. São pessoas assim que a gente está nesse trabalho aqui de genealogia, a gente vê que eles fincaram mesmo raízes aqui e tiveram seus filhos aqui
e depois se espalharam na Lagoa Alegre, do Salobo para o Lagoa Alegre. O Salobo é um dos mais antigos É um dos povoados mais da antigos região. povoados. Muito antigo. Alguns cemitérios do Salobo tem covas datadas de 1860, 70 para frente, né, Jefferson? Até mais antigas a gente consegue encontrar lá. O cemitério do Salobro é um verdadeiro laboratório a céu aberto. É um verdadeiro museu a céu aberto. Tem muitas lápides lá muito antigas. Tem algumas que você sabe que é antiga, mas não tem nem datação. É verdade. Tiago, agora em relação à origem do nome Lagoa Alegre. A gente sabe que é algo meio brumoso, né? Nessa região do Lagoa Alegre, a gente teve várias localidades ou fazendas com nomes parecidos. Na própria municipalidade, nós temos o Buriti Alegre. Nós temos lá na região, a região do Janadi com Freitas, a Fazenda do Alegre, que inclusive mandei para você aquelas informações, né? Assim, qual é a origem do nome Lagoa Alegre? Dá para dar algum diagnóstico de como seria se chegado a esse nome de Lagoa Alegre? A gente não tem nenhuma fonte assim, nada que remeta a por que o nome Lagoa Alegre. A gente sabe que está ligado ao nome da lagoa, né? O cartão postal. Existem alguns pesquisadores aqui, algumas suposições. Por exemplo, o professor Renilson, que é um escritor aqui, um poeta aqui da cidade, ele está fazendo um livro, né? E ele traz uma teoria nova, né? Que a gente nunca tinha ouvido falar, de que Lagoa Alegre recebe esse nome em decorrência de um grupo de americanos, né, que aqui em busca de aventura, né, de diversão, chegaram nas terras de Lagoa Alegre, veio ao povoado Lagoa Alegre, na época não sei como chamava, mas enfim, eles viram a lagoa e eles disseram que aqui era um lugar alegre, né, aí ficou Lagoa Alegre. Mas a gente não se apega muito, porque até mesmo a gente tem um jornal que data de 1922, eu acho, e já tratava o lugar como Lagoa Alegre. Então, já quebra essa teoria de que em 1930 teria se dado o nome, né? Mas o que a gente sabe é isso, é que é conhecido como Lagoa das Onças, não sabe por que Lagoa Alegre. Existe também a teoria de que surgimos de uma fazenda que se chamava Fazenda Alegre, e que pode até que seja que a Casa Grande, que foi demolida em 1955, tenha sido a Casa Grande sede da Fazenda Alegre, mas a gente não sabe, são só suposições mesmo. Tiago, agora, a partir de qual momento o então distrito de Lagoa Alegre, o povoado de Lagoa Alegre, começou a ganhar urbanidade, o saneamento, até chegar esse processo de no início dos anos 90? O processo de urbanização de Lagoa Alegre é um processo que a gente pode dizer que ainda está... A gente está indo ainda, porque Lagoa Alegre tem um histórico muito grande assim, de pobreza e de corrupção. A gente saiu, inclusive, uma lista aí, né, numa época dessa, que Lagoa Alegre estava figurando no terceiro lugar de cidade mais corrupta e pobre do Piauí, logo atrás de União, né, eu acho que é essa sequência. Então, a gente começou a se estruturar, digamos assim, mais ou menos ali em 1980 e tanto, na administração do Dr. Edmilson Mota, né? Porque ele trouxe pra gente muitas coisas, né? 94 para frente. Água encanada, não, na década de 80. Tá. Porque veio água encanada, veio sinal de TV, aí a gente teve o calçamento, né? Primeiro calçamento foram 10 mil metros, eu acho, de calçamento. Energia elétrica, que chegou aqui em 78. A água, né? Eu acho que o ano assim, decisivo para Lagoa Alegre foi a década de 70 para 80. E também nessa época do Edmilson, teve questão trazendo os carros das ambulâncias. Sim, teve uma primeira ambulância na cidade, nessa mesma época. Então, tipo, foi uma coisa... Muitas escolas, poços tubulares, né?
aquela década de 70, 80, até 92, quando deságua na emancipação de Lagoas, assim, foram os anos assim, principais de Lagoa Alegre, eu diria, da história da Lagoa Alegre, porque se criou a igreja, né, em 70, em 68, se criou Quase na a década de igreja, 70. e aí os festejos na década de 70, e aí escolas, postos tubulares, energia, água, tudo foi chegando, e aí culminou que em 1988, quando o doutor Edmilson Mota sai do cargo, né, ele deixa uma praça, calçamento, escolas, várias escolas em vários povoados da região que não eram de Lagoa Alegre, porque Lagoa Alegre era um povoado, mas hoje pertencem ao município de Lagoa Alegre. Então, tudo se estruturou porque o município, ele só pode um local ele só pode se tornar município quando ele tem uma escola, quando ele tem uma igreja, vamos dizer assim, para acolher as pessoas, né? Religiosamente, espiritualmente, calçamento, uma praça central, né? E tudo isso Lagoa Alegre já tinha. Foi daí que surgiu, assim, começou a se estruturar o município e algumas figuras entraram em ação, como a figura de Sosael Borges, que em 1888, quando houve a reabertura democrática, né? Quando houve a Constituição Federativa, né? Ele disse que viu ali uma luz para que a gente pudesse se tornar município, porque depois iria passar para as constituições dos estados e depois municipais. Então, né, nessa mudança, a gente poderia entrar aí e se tornar município, que era um desejo que já existia desde muito tempo, da década de 60 e tal, quando a gente era apenas uma vereda, né? Já existia esse desejo. Ele conta também que deu o grito de independência já antes disso. Em 65, quando ele era um estudante, ele conta que embaixo do pé de Jatobá estava havendo uma inauguração de um poço tubular, inclusive com a cúpula, né, da época, política de união da época, e ele deu um grito de independência, né, e aí depois ele abrandou as palavras, dizendo que queria que a gente andasse ao lado de união, mas queria que a gente virasse cidade. E aí ele conta essa história, é muito interessante essa história, ele conta, interessantíssimo. Isso na época que ele ainda estava estudando, nem na política tinha entrado ainda. Só. E aí nós temos também a figura do Francisco Vaz da Costa, né? O Di, que é o herói da independência de Lagoa Alegre. Que foi ele que foi atrás, na época, né? Junto com o senhor Azael Borges e o deputado Adolfo Nunes, né? Eles foram atrás disso e eles conseguiram, com muita luta, eles conseguiram essa emancipação. Fizeram um projeto. Tiago, agora vou voltar um pouquinho no tempo, para depois a gente voltar na questão da emancipação, efetivamente. A gente sabe que Lagoa Alegre, lá nos anos 40, 50, sempre foi um reduto eleitoral bastante disputado pelas conjunturas políticas, né? Ou seja, havia muitos eleitores. Então, era um dos locais, junto com o Davi Caldas, né, durante as campanhas eleitorais, o negócio perdia. Você sabe muito bem disso. E nesses anos 40, no final de ditadura Vargas, né, no início aí dessa redemocratização, Lagoa Alegre, União, Vinagreira, se tornou um barril de pólvora. E a gente sabe que é um assunto que é bem delicado por conta da carga emocional que traz para algumas pessoas. Mas a gente não pode deixar de tocar nesse assunto, que tem a ver com a história de união de Lagoa Alegre. Que é a questão lá do banditismo, do cangaceirismo e da disputa política que existia na época. A gente sabe que no povoado Vinagreira, assim como a própria Lagoa Alegre, houve uma onda de saques, de incêndios, inclusive com degolas, né, como a gente sabe. O que você apurou desse período, desses anos de chuva aí em Lagoa Alegre? Realmente, esse barril de pólvora que se tornou União na década de 40, né, embates sucessivos aí, trocas de cadeira e tudo, e isso culminou numa onda de violência na década de 40 e também no surgimento de um grupo de bandoleiros, né, que ficaram conhecidos
na mídia como cangaceiros, né? Receberam essa alcunha. Disse, né, segundo a mídia, porque eles tinham um modo de proceder, né, muito similar ao de Lampião. Eu não vou citar o nome porque eu já tive até problemas com isso, né, essa questão ali, mas a gente tem jornais, a gente tem provas, a gente está bem embasado, a gente tem fontes. Então a gente sabe que houve um grupo que cometeu crimes terríveis, né, crimes terríveis aqui no interior lagoa-alegrense, na época interior unionense. Posso citar um crime, né? Esse período, né, Thiago, que vem aí, começa a se formar as castas políticas de Lagoa Alegre, né? Nesse período também. A gente teve durante muito tempo sobre a grande verdade seja dita, a grande verdade é que Lagoa Alegre sempre foi um curral eleitoral do grupo de Bona Medeiros. Sempre foi um curral eleitoral. E aí que entra aquela questão do... Aí que entra aquela questão do poço d'água, né, que eu falava, que era uma localidade onde o Bona Medeiros ele tinha um domínio muito grande, porque ele tinha uma fazenda lá, ele tinha sua influência na região. Então, muitas vezes Lagoa Alegre matou eleições de união. Lagoa Alegre sempre dava a vitória ao candidato que o Bona Medeiros apontava. E a gente tem relatos, pessoas, o Bona Medeiros chegava aqui, com o grupo político dele e dizia, a gente vai eleger essa pessoa, a gente vai eleger esse candidato, aqui em Lagoa Alegre. E não dava não, ele era eleito mesmo. Aqui, na época, quando o Lagoa Alegre não se for, a gente tinha cerca de 2.000 no município, 2.000 votos, né, no município como União, conta muito, dá história para um candidato. Tá dando um probleminha na internet. Tem dois comentários. Deu probleminha? Cortou aí? Tá ruim de escutar. Mas aí você escuta até que parte? Da fazenda de Bona Medeiros. Pois ele tinha essa fazenda no Poço d'Água e ele tinha muita influência na região, né? E a grande verdade é que ele trazia um nome já pronto de união e dizia que vamos eleger esse. E ele realmente elegia. A gente tinha cerca de 2.000 votantes na época, na Alegre inteira. Então, 2.000 votos num município da magnitude de união fazia muita diferença. Podia dar a vitória realmente a um candidato. E sempre dava. Sempre dava, até quando a gente se emancipou e, inclusive, ele perdeu a voto. Depois que a gente se emancipou, ele se candidatou e perdeu, né? Na seguinte. E tinha também a questão da comunicação, porque outros candidatos não têm uma cidade para fazer comício, ir aos interiores, lançar música de campanha, ou se aliar aos vereadores que tinham aqui e que eram vereadores em união. Aí tinha essa questão de que quem era conhecido aqui sempre terminava levando voto e, de certa forma, induzindo, né? Uma palavra. E quando vinha, dava muita briga. Você sabe, né? Da história do comunismo na década de 70 que deu perda na eleição que o Oswaldo Melo ganhou, né? Agora voltando aí a emancipação, propriamente dita. Como é que se deu esse processo de emancipação? Quem foram os maiores responsáveis por conseguir a independência aí, política de Lagoa Alegre em relação à União? Como é que se deu esse processo? O grande nome da independência de Lagoa Alegre chama-se Francisco Vaz da Costa, conhecido como Di, né? Que ele é irmão, inclusive, do primeiro prefeito, né? Lagoa Alegre, do Denor Vaz da Costa, que é uma família que sempre dominou aqui a política lagoa-alegrense.
né? Ele, seus cônjuges, sempre terminaram. Ele era irmão do Neudenor na época, e o Neudenor, ele era parte, né, do partido de Borbedeiros. Ele era vereador também. Ele era vereador em União, do partido de Borbedeiros, PFL, né? E o Bono Medeiros, ele, não vou dizer que ele era contra, né? Porque é uma palavra muito forte. Vamos tomar cuidado com as palavras aqui que a gente está ouvindo, né? Mas ele tratou de enrijecer esse processo de emancipação na Lagoa Alegre, né? Ele não era garoto dos olhos dele, não, perder na Lagoa Alegre como popular, não. E Neudenor, por ser vereador do partido dele, ficou dele, né? Ele não podia se expressar e tal. Então ficou dessa forma. Quem lutou mesmo foi o irmão dele, foi o Dia. Ele foi atrás e ele foi com o seu Abrael, fizeram um projeto de emancipação apresentado ao deputado na época, Adolfo Nunes, né? Que acolheu esse projeto e eles foram atrás dele, porque existe um embate também entre o Adolfo Nunes e o Bono Medeiros na época. A gente tem até relato de que ele dizia, né? Na reunião dele, que ele ia botar pirão quente na boca do Bono Medeiros e ia ter que engolir. Esse processo de emancipação também foi muito trabalhoso, que inclusive o seu Osael relata muito pra gente que foi muito difícil fazer o projeto, porque tinha que ir atrás dos símbolos da cidade, fazer um hino, fazer um brasão, uma bandeira, e de certa forma eles fizeram tudo muito rápido, foi? Fizeram tudo muito rápido. Foi coisa de um ano, assim, de 1991, quando eles disseram vamos fazer isso, em 92 eles conseguiram rapidamente, foi uma luta muito grande, porque os políticos eles não queriam, eles tinham que enrijecer o processo, né? E alguns moradores da cidade também que não eram a favor da emancipação, que a gente conta até no dia, porque até do plebiscito, teve alguns fatos que algumas pessoas da cidade, inclusive meu avô, eu tenho uma história do meu bisavô, que diziam que ele não iria votar, ele era contra, e no dia do plebiscito ele foi lá votar, levantou o voto dele dizendo que era a favor, para calar a boca do povo. Porque a cidade pequena é assim, né? Todo mundo já muito falatório. E aí, mas aí foi, assim, o plebiscito foi uma lavada, assim, acho que deu 114 votos contrários à emancipação e mais de 2.000 favoráveis, né? Então foi uma lavada, assim, enorme. E eu não sei qual é a percepção que os unioenses têm dos alegrenses, mas eu, enquanto lagoalegrense, eu falo pelas pessoas. Eu tenho a impressão de que eles não dão a devida importância do Lagoa Alegre como povoado, como parte da história deles, tá? É uma coisa ali, né? Claro que vocês tentam resgatar isso, mostrar a importância do Lagoa Alegre, que de fato o Lagoa Alegre era muito importante, não apenas politicamente, o Lagoa Alegre é importante economicamente, né? Porque muitas pessoas, muitos unioenses fizeram fortuna e muitos nomes do Lagoa Alegre fizeram fortuna aqui em Lagoa Alegre. Eu cito aí o Rodrigo Marques, né? Que era quase um senhor feudal aqui em Lagoa Alegre. Aqui em Lagoa Alegre, quase todos pertenciam a ele, ao Vinícius Marques. E como é que ele enriqueceu, como é que ele fez fortuna aqui? Tem a questão da localização, que a cidade é um ponto central que é ligada à União, tem ligação com José de Freitas, Miguel Alves e Barra. Como se fosse um ponto central, tem várias ligações com a cidade. Tá cortando o áudio, tá? Tá cortando. Ô, rapaz, que pena. Onde foi que tu pegou, Danilo? Tá dando pra me entender. Só que tá cortando, tá paralisando de vez em quando. Eu tô entendendo. Vou tentar falar um pouco mais devagar, né? Porque aí vezes que cortar para entender. Então, o Rodrigo Marques era quase que um senhor que eu dava aqui. Ele tinha uma fazenda na Lagoa do Barro que ele enriqueceu da seguinte forma. Como as terras eram todas dele, né? Léguas e léguas de terra. Então, como as pessoas quebravam, né? O babaçu, o tupum, essas coisas, a babaçueira daqui era muito forte na época, né? Foi o vetor da economia lagoalegrense, foi o babaçu.
que é que ele fazia? As pessoas, como moravam nas terras dele, quebravam uma baçu e não tinham onde vender. Tinha que vender no mercado dele, que era o único que tinha léguas e léguas de distância, né? Sabido, né? Oi? Ele era sabido. É porque eu acho que tá com temporal em cara de chuva. Tá muito ruim. Tá cortando demais. Senão tá cortando, Thiago. Tá muito ruim. Tô com medo de botar nos meus dados móveis, não dá nem 2 minutos de conversa. A gente vai fazer o seguinte, Thiago. Como a internet não está ajudando, a gente encerra por aqui hoje e, posteriormente, a gente faz uma nova live, quando tiver melhor, falando aí sobre a vida política lagoalegrense e a partir da participação, né? Falando, inclusive, sobre as primeiras eleições municipais. A gente não entendeu nada. Para deixar o restante para falar em outro momento. É isso, Danilo? Isso. Que a internet está voltando, né? E as pessoas estão comentando que nós não conseguimos entender. Aí, para as informações não serem perdidas, a gente volta em outro momento. Então, tem alguma pergunta, veja. Eu vou encerrar o vídeo aqui, acho que eles não estão escutando. O pessoal que está assistindo, eu vou fechar o vídeo e vou combinar com eles para a gente retornar em outro dia, né, quando tiver a internet estiver melhor, para a gente continuar esse bate-papo sobre a história, a construção histórica de Lagoa Alegre. Né? Um trabalho muito importante que eles fazem lá em Lagoa Alegre. Parece que voltou agora, Thiago. Eu botei nos dados móveis, vamos ver se Não funciona. vai demorar muito, não, viu? Vamos fazer o seguinte, a gente termina por aqui, a gente volta em outro momento para continuar aí essa conversa, né, para a gente falar sobre as primeiras eleições, né, a conjuntura política lagoalegrense. Perfeito, então. A gente marca um dia aí e vai dar tudo certo. Pronto, então, lhe agradeço aqui pela atenção, por ter acompanhado o vídeo, né, e que continue o trabalho de vocês, porque essa região nossa aqui, São Miguel Alves, Lagoa Alegre, precisa muito de pesquisadores, né, de tentar construir essa história que ainda é famosa, né, que ainda não é, a gente não tem uma história ainda pronta. A gente está aqui para tentar fazer isso. Então, muito obrigado e até a próxima. Obrigado, cara. Eu agradeço demais o convite, viu? Sou um fã de vocês. Agradeço o convite, agradeço todo mundo que, mesmo assim, a transmissão estando um pouquinho ruim, ficou com a gente aqui, o Daniel Oliveira, que é um grande amigo aí, sempre acompanhando a gente. Eu peço desculpas, né, pela transmissão, a internet não está das melhores, tá dando temporal aqui também, parece, tá bonito aqui para chover. Mas obrigado, viu? Obrigada, Danilo. Até a próxima, Thiago. Até a próxima. Tchau. Valeu.